Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos bate-papos das quartas-feiras, né? E, como de praxe, fazemos antes das nossas reuniões, vamos agradecer o Pai da vida pela oportunidade, agradecer a Jesus, aos bons espíritos que nos intuem, para que na noite de hoje possamos refletir juntos sobre o tema desta noite, junto aos nossos amigos espirituais, junto àqueles corações queridos que nos ouvem, para que possamos, assim, aumentar um pouquinho mais o nosso cabedal de conhecimento da doutrina espírita, nos preparando para o nosso amanhã. Que a paz do Mestre permaneça conosco hoje, agora e sempre. E, fazendo a propagandazinha, né, que nós não podemos deixar, Nós e o Mundo Espiritual, da Sara, que é o livrinho que chegou nas nossas mãos, né, pelo coração querido do Nazareno Feitosa, e que este ano nós estamos refletindo nos pontozinhos que a Sara colocou nesse livro. Muito interessante, por sinal. O tema que ela nos convida para refletir hoje é os vícios e os prazeres, né? Então vamos ver o que a Sara nos fala nesse pequenino trecho aqui. As pessoas que alimentam vícios fazem mal a si mesmas. Todos sabemos que os vícios são prejudiciais à saúde e nós temos o dever de cuidar do corpo, que é o instrumento da nossa evolução. Quando nos descuidamos da saúde e não tratamos devidamente do corpo, quando desenvolvemos vícios ou praticamos excessos de qualquer natureza, ao chegarmos ao mundo espiritual através da morte, podemos ser considerados suicidas inconscientes e sofreremos com essa situação. Vamos parar um pouquinho aqui. Muita gente, meus irmãos queridos, não tem a menor ideia do que é chegar ao plano espiritual como suicida inconsciente. Quem assistiu o filme O Nosso Lar deve ter visto o André Luiz, né, que passou um tempinho em umas regiões tenebrosas, né, em virtude de alguns vícios que para ele não tinha mal nenhum, era coisa normal, era o que toda a sociedade usa, né? Mas nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos com o nosso corpo físico, né? Ah, mas o fulano foi tão bom nesta encarnação e chegou-nos um comunicado ou um recado do que ele está sofrendo em regiões purgatoriais, por assim dizer, no nosso umbral. Aí os mas como que pode? Coisinhas que, né? Vamos lembrar um pouquinho do Mestre Jesus, quando disse que nós devemos nos acertar enquanto estamos a par, né? Para que não aconteça de sermos jogados ao calabouço e só sairemos de lá quando pagarmos o último ceitil. Né? Ele foi bem claro. Nada fica sob pedra. Por menor que seja, a nossa infração, ela terá consequências. E em relação a vícios e prazeres, nós temos que pensar bastante, analisar. Nós vamos ver aqui que não é a lei de Talião, muito menos do Talibã, mas exige uma certa, né, disciplina. Vamos continuar com a Sara. Ela nos diz: se os vícios produzem perturbações e sofrimentos aqui na Terra, pior será depois do desencarne, porque eles se enraizam no corpo espiritual, ou seja, no perispírito. Esse corpo é semelhante ao físico, aliás, é a sua matriz. Pelo que dizem os espíritos, durante a gestação, vamos prestar bem atenção nisso aqui, olha só. Pelo que dizem os espíritos, durante a gestação,
A formação do feto é orientada pelos moldes existentes na mente da gestante, pelos fatores genéticos, certo? Então, se a mãe é loira, o pai também é branco, a cor clara, então ela vai dar o pai e a mamãe vai dar essas características físicas de aparência ao feto que está se formando. E principalmente, né, a formação é feita pelo modelo perispiritual do próprio reencarnante. Nesse detalhe está a explicação para muitas doenças e deformidades congênitas. Por vezes, um filho nascido do mesmo pai e da mesma mãe, com vários irmãos, todos sem problema genético nenhum, ele nasce com problema. Por quê? Porque a matriz é o perispírito. E se o perispírito dele levou de experiências passadas algum desarranjo, por assim dizer, para o plano espiritual, quando ele reencarnar, ele vai precisar organizar isso aí no novo corpo. Por isso traz as deformações, as doenças congênitas. Vai falar, poxa, mas é castigo divino? Não, não é castigo. Deus não castiga os seus filhos, tá? Não castiga. Nós colhemos as consequências dos nossos atos, é diferente. Tá ok? Vamos continuar? Informam ainda esses nossos espíritos benfeitores que, ao desencarnar uma pessoa viciada, o seu vício não se acaba junto com o corpo carnal. O seu vício não se acaba junto com o corpo carnal. E na outra dimensão, ou seja, no mundo espiritual, seus desejos se tornam muito mais intensos. Por quê? Porque o perispírito, livre do corpo de carne que o abafa, é um organismo de grande sensibilidade. Porque até então encarnado, o perispírito tem o vício, passa para o físico reclama, o espírito atende. No plano espiritual não vai ter o físico. Aí o perispírito diretamente vai reclamar, né? A necessidade, a dependência, e fica muito mais forte. Assim, o desejo de saciar o vício transforma-se em verdadeira tortura. Nós vimos, né, num filme, a maioria dos espíritas conhece, né? É o Ghost, o Outro Lado da Vida, a dificuldade que aqueles espíritos ainda apegados ao vício tinham em relação aos vícios materiais, principalmente do cigarro, da cena, né? Então, vamos imaginar agora, gente, do outro lado, se gostamos do cigarro, por exemplo, do outro lado não tem. A Souza Cruz é só do lado de cá. E aí, como nós vamos agir? Essa tortura, eles falam, a verdadeira tortura em busca do desejo de saciar o vício, é justamente aí que começa o desespero do desencarnado. Mas tem uma maneira, né? E a Sara nos diz aqui, ó, muitos espíritos de viciados acabam encontrando maneiras verdadeiramente abjetas de se saciarem através de pessoas encarnadas, que se entregam aos mesmos prazeres. Então, aonde que o fumante vai buscar saciar a sua sede da nicotina? Atrás dos encarnados que fumam. Nós estamos falando do cigarro, tá? Tem muitas outras coisas. Continuando, nesses casos, alguém que foi viciado, digamos, em álcool, dando um exemplo aqui, né? Aproxima-se, um espírito desencarnou, ele era viciado em álcool. Como que ele vai saciar, né, essa vontade desesperada do álcool? Aproxima-se do beberrão encarnado, encosta-se nele, envolve-se com ele de maneira a conseguir sugar
a parte etérica do álcool e, assim, de certa forma, saciar seu próprio desejo. Olha só como que esses espíritos saciam os seus vícios, né? É por isso que muitas pessoas bebem até cair num descontrole total, sem forças para vencer o vício, porque ele tem um monte de outras inteligências bebendo com ele. Então não há álcool que chegue, né? É verdade também que no caso dos alcoólatras há sempre um comprometimento de vidas passadas que deixou seus perispíritos com esse tipo de predisposição. Então, como a gente fala aqui, o alcoolismo é uma doença, precisa ser tratada como uma doença. Agora, o doente, ou seja, o alcoólatra, tem que se conscientizar que ele precisa de auxílio, precisa de ajuda, que ele sozinho dificilmente vai conseguir sair. Existe muito auxílio já atualmente, né, nos AAs da vida, na medicina, auxiliando esses nossos irmãos com esse tipo de dificuldade, né? E continua a Sara. O mesmo acontece com relação ao fumo, às drogas e até mesmo ao sexo. Mas há também, isso aqui que é interessante, porque muita gente fala para a pessoa, eu não uso droga, não fumo, não bebo, não uso droga, então eu não tenho vício. Como não? Tem sim, olha só. Mas há também os vícios de natureza moral. Como costumo brincar aqui, a porca torce o rabo, né? Tais como a inveja, a cobiça, o egoísmo, o desamor, a leviandade, a desonestidade, a crueldade, a mentira e tantos outros que geram sofrimentos depois da morte, por reterem seus portadores em zonas inferiores do mundo espiritual. Mas eu era muito religioso. Ótimo. Mas se formos portadores de uma dessas qualidades aqui, citada anteriormente, seremos automaticamente atraídos aos lugares onde estão outros com os mesmos pendores, com os mesmos vícios, com os mesmos comportamentos. Por mais que não queiramos, seremos atraídos como um imã, e ela nos diz aqui, para as zonas inferiores do mundo espiritual. Olha o cuidado quando Jesus nos diz, orai e vigiai. Não é os outros, é nós, nosso pensamento, nossas atitudes, nossos atos. É fácil? Claro que não. Não é fácil não, gente. Se fosse fácil, estava um monte de santinho aí. Não, não é fácil. Porque nós vivemos num mundo turbulento, envolvido com esse tipo de coisa diariamente. Continua Sara. É, pois, muito importante libertar-se de todo tipo de viciações o quanto antes, trabalhando pela reforma interior para que o retorno ao mundo espiritual pelas portas da morte venha a ser uma ocorrência feliz, podendo reencontrar velhas amizades e desfrutar da paz e da felicidade que as dimensões espirituais elevadas proporcionam. Quando nós falamos que o céu e o inferno estão dentro de cada um de nós, agora começamos a entender melhor. Teremos um encontro com os lugares, os corações queridos, com lugares onde vamos desfrutar a paz, a felicidade, dependendo do nosso comportamento aqui e agora. Tá? Ninguém vai alçar ao céu porque doou algo para a igreja ou para a caridade. Tá bom? Vamos continuar? Mas isso, olha aqui como que o gostoso da doutrina espírita é essa. Tá? Mas isso não significa
que alguém deva viver à parte do mundo sem cultivar prazeres. Tá? Estes, ou seja, os prazeres, são muito importantes porque, junto com a satisfação das necessidades elementares da existência, formam o mais forte instrumento ou alavanca da vida e da própria evolução. A necessidade empurra e o prazer atrai. Nós temos de prazeres, necessidades elementares. Por exemplo, comer. Né? Quem não gosta? Quando a necessidade da fome, né? Ela nos empurra para buscar o quê? Comida. E a comida nos traz o quê? O prazer de comer. Mas não é porque eu dá um prazer de comer uma comida que eu gosto, uma comida que me satisfaz, que eu vou comer até passar mal. Entendemos? Ou seja, com equilíbrio, com parcimônia, por assim dizer. Né? E a Sara continua. O que mais motiva o ser humano? Ela faz a pergunta. O que mais motiva o ser humano nos seus passos, em suas ações, se não a necessidade e o prazer? Vamos consultar a nossa consciência. O que a gente faz? A gente faz o que gosta. Né? Por vezes, por necessidade, em busca de prazer. Né? Os prazeres, diz a Sara, que na verdade são forças da vida que nos impulsionam para o progresso material. Uma viagem, um passeio, uma reunião com os amigos, uma reunião, um churrasco com os companheiros de jornada. Ah, mas eu não gosto de carne, tudo bem, vamos fazer uma roda de pão de queijo, seja lá o que for. Uma roda de tereré aqui na nossa região é muito comum. Vamos reunir os amigos para tomar um tereré. É muito gostoso desfrutar da companhia aqui daqueles momentos, né? São prazeres que nos impulsionam para o progresso da vida material, ou seja, viver em sociedade. É muito bom. Mas, como em tudo, é preciso ver quais prazeres me beneficiam e quais que me prejudicam. Como que eu vou saber? Perguntando para mim mesmo. Isso me faz mal? Pode me prejudicar aqui na Terra ou no mundo espiritual depois do meu retorno para lá? Pode prejudicar outras pessoas ou lhes trazer algum tipo de sofrimento? Pode trazer prejuízos à natureza ou ao meio ambiente? Eu tenho prazer. Tem gente que tem o prazer de caçar. Para que matar os bichinhos? A troco do quê? A não ser por uma caça de subsistência? Né? Eu gosto de caçar, de matar animais selvagens. Tá? Aí na última pergunta, não vai trazer prejuízo à natureza e ao meio ambiente? Claro que vai. São nossos irmãos menores. Né? São exemplos. Eu gosto de fumar, mas num ambiente fechado, onde outras pessoas não fumam, além de eu estar prejudicando o meu organismo, eu estou prejudicando os outros que não gostam daquilo, estão se sentindo mal incomodados com aquilo. Não é verdade? Então, essas questões, quando passamos pelo crivo da razão e do bom senso kardeciano, nós conseguimos separar o que nos faz bem e o que não nos faz tão bem assim. Tá? E a Sara termina o último parágrafo dela nos dizendo: o importante é saber analisar e definir quais os prazeres prejudiciais e quais aqueles que não prejudicam a nós mesmos, ao próximo ou qualquer outro segmento da vida, para que não se transforme em causas para sofrimento, gerando karma negativo. Os outros, os que não fazem mal, são alavancas e a levantarem nossas forças e nos darem alegria de viver. Pois, olha que frase fantástica, fomos criados para sermos felizes. Olha uma diferença, meus irmãos, só para a gente encerrar. Tem gente que gosta de jogar, por exemplo, aquele baralho que é buraco, né, que chama.
pife, paf, umas coisas assim. Eu não sou ligado muito a isso. Faz uma roda de senhoras e ficam brincando. Bingo, por exemplo. Fazer um bingo para brincar. Tá? Nossa, passa-se as horas, a gente ri e conversa, e todo mundo brinca, todo mundo se alegra. É saudável. Agora, quando começamos a colocar valer dinheiro, valer isso, valer aquilo, já deixa de ser saudável, porque ninguém gosta de perder. Nós não aprendemos a perder. Nós só queremos ganhar. E aí já passa a ser prejudicial. Uma coisa que poderia ser saudável no nosso grupo de corações queridos passa a se tornar algo prejudicial. Entendemos? Não é difícil. Se os prazeres existem, Deus permitiu para que nós nos saciássemos das nossas necessidades, mas com equilíbrio. Entendemos? Não é fácil, né? Meus irmãos queridos, deu o nosso horário. Acredito que essa passagenzinha desse livro da Sara, do mundo espiritual, Nós e o Mundo Espiritual, nos trouxe mais uma luz nesse tema, vícios e prazeres. Tem muito mais a se falar, mas deu o nosso tempo. Eu muito obrigado pela paciência, um beijo no coração de todos e até a próxima quarta, se assim Deus o permitir.